Todos nós sabemos que um eficiente sistema de preços é o que permite a uma economia de livre mercado se desenvolver de forma plena. Sem um sistema de preços funcional, seria impossível alcançarmos o nível de complexidade econômica e de divisão de trabalho, inclusive a nível global, de que hoje dispomos. Por meio dos preços, podemos mensurar o grau de escassez de determinado bem, enviando uma correta informação econômica tanto para seus consumidores quanto para seus produtores. É justamente devido à ausência de um sistema de preços de livre mercado que países socialistas fracassam, como descrito no artigo de Ludwig von Mises sobre o problema do cálculo econômico, escrito em 1920. Que os preços são fundamentais para a nossa economia, isso ninguém discute. Porém, dentre todos os preços disponíveis, qual seria o preço mais importante para a nossa atual economia? Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Sem delongas, entregarei desde já a resposta à pergunta que dá título a este vídeo. O preço mais importante de toda a nossa economia é a taxa de juros. Talvez você se questione neste momento a respeito dessa minha afirmação. Afinal de contas, é correto afirmar que as taxas de juros aplicadas em uma economia são preços de alguma coisa? Antes de explicar este ponto, preciso reforçar a afirmação da importância da taxa de juros em si. Afinal de contas, não é preciso ir muito longe para constatar esse fato. Toda vez que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne para aumentar a nossa taxa básica de juros, a Selic, podemos aguardar nas horas seguintes centenas de vídeos de influencers da área de economia aqui no YouTube. Você sabe, aqueles vídeos com jovens economistas fazendo caretas nas capas. Esse é um bom parâmetro para demonstrar como qualquer alteração na taxa básica de juros tem um impacto significativo na economia como um todo. Que a taxa de juros é importante, disso nós já sabemos. Mas por que motivos eu afirmo que ela é um preço, sendo o mais importante da economia? A resposta para essa pergunta é simples. A taxa de juros é o preço do dinheiro. E uma vez que o dinheiro é, em quase 100% dos casos, a contrapartida de todas as atividades econômicas, posto que quase certamente você recebe dinheiro em troca dos seus serviços e utiliza dinheiro para comprar bens e outros serviços, isso significa que seu preço, ou seja, a taxa de juros, influencia em metade de toda a nossa economia. O dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra, por mais que tal percepção tenha sido duramente distorcida nas últimas décadas por conta da ação estatal e de seu dinheiro fiduciário. Tal como qualquer outra mercadoria, ele pode ser mais ou menos desejado, ou usando o jargão econômico, demandado. Ainda que as moedas estatais sejam emitidas apenas por bancos centrais, ainda conseguimos ter certo grau de concorrência entre elas, e se você colocar as criptomoedas nessa história, a coisa fica ainda mais interessante. Posto que possuir R$100 hoje é mais interessante do que possuir os mesmos R$100 daqui a um ano, dadas todas as possibilidades de gasto e de investimento de que nós dispomos, é necessário que haja uma recompensa para um indivíduo que abra mão de seu dinheiro no presente em favor de outro indivíduo, aceitando recebê-lo no futuro. Tal recompensa é a taxa de juros, o preço que é pago pelo empréstimo de determinado valor em dinheiro, ao longo ou ao final de determinado período. Por que motivos alguém aceitaria abrir mão de R$100 hoje em favor de um terceiro para só recebê-lo, ainda que com juros, um ano depois? E por que alguém aceitaria tomar um empréstimo de R$100 hoje para devolver tal valor acrescido de juros após um ano? E a resposta a essas perguntas é, pelo mesmo motivo que o padeiro aceita receber 50 centavos por um pão e o cliente aceita pagar tal valor por esse produto. O indivíduo A valoriza mais os juros que receberá ao final de um ano de empréstimo. O indivíduo B valoriza mais as possibilidades de gasto de R$100 hoje do que daqui a um ano. Quando dois interesses complementares se encontram, temos uma livre negociação. E como uma taxa de juros é, portanto, determinada? Da mesma forma que qualquer outro produto no mercado. Lembre-se, a taxa de juros é o preço do dinheiro, e qualquer outro preço numa economia livre é determinado pela sutil relação entre demanda dos consumidores e oferta dos produtores. No caso do dinheiro, os produtores são chamados de poupadores
poupadores, ou seja, aqueles que não gastam todo o dinheiro que recebem. De um lado, temos estes indivíduos que possuem mais dinheiro do que querem no momento gastar. Do outro lado, temos outras pessoas que precisam de dinheiro, seja para gastos pessoais, seja para investimentos, mas que não o possuem no momento. De um lado, oferta, do outro lado, demanda. Num cenário A, se a oferta de dinheiro poupado for superior à demanda do mercado, o preço dessa mercadoria, ou seja, a taxa de juros, tende a cair. Já no cenário B, onde o interesse dos indivíduos por empréstimos em dinheiro seja muito grande, superando a demanda, o preço do dinheiro, a taxa de juros, tende a subir. No cenário A, os poupadores perderão parte de seu incentivo para poupar, uma vez que as taxas de juros em queda deixarão de ser convidativas. Nesse caso, eles tenderão a poupar menos e a gastar mais, e a oferta será corrigida para a demanda atual. No cenário B, temos o inverso. Os demandantes perdem o estímulo para gastar e ampliar seus negócios, fazendo com que a demanda pelo dinheiro diminua e, por consequência, as taxas de juros. Num livre mercado, esse equilíbrio entre oferta e demanda beira a perfeição e o estado ótimo será sempre perseguido. Mesmo que aconteçam distorções, o mercado tratará logo de corrigi-las. Porém, não vivemos em uma economia livre, por mais que o nosso governo insista nessa mentira. Aqui, como em todos os outros países, o governo é o dono da mercadoria em questão, o dinheiro. E como ocorre com muita frequência, ele trata logo de manipular seu preço de acordo com os sabores políticos. É por isso que aqui no Brasil nós temos a taxa Selic, a taxa básica de juros estipulada pelo Copom. Essa é uma das chamadas ferramentas de política monetária do governo e tem por objetivo, supostamente, controlar e desenvolver a atividade econômica. Nós sabemos bem que quando o Estado se aventura a controlar determinado preço, acontecem graves distorções econômicas, pois o equilíbrio entre oferta e demanda é violado. Agora, você é capaz de imaginar o tamanho da distorção econômica gerada pela manipulação do mais importante preço da economia? Num livre mercado, uma taxa de juros baixa representa um excesso de poupança no mercado. Já uma alta taxa representa a escassez de dinheiro a ser emprestado. Uma redução na taxa de juros incentiva os empreendedores a tomarem empréstimo para aumentarem seus negócios. Já uma alta na taxa indica um momento econômico desfavorável, em que novos investimentos devem ser cautelosamente pensados. Como anteriormente explicado, uma situação corrige a outra, até que se encontre um sadio equilíbrio entre oferta e demanda. Porém, o governo manipula as taxas de juros sem qualquer tipo de consideração pelas leis de mercado. O que vale aqui são os interesses políticos, e a partir daí, o que temos são graves distorções econômicas. Pense, por exemplo, que o atual governo manteve a taxa básica de juros artificialmente baixa durante muito tempo, como parte de determinado tipo de política econômica. Tal cenário passa uma informação errada ao mercado, a de que há dinheiro abundante em forma de poupança, a ser tomado em empréstimo pelos empreendedores. Essa situação, por óbvio, mostrou-se insustentável e o governo precisou aumentar as taxas de juros. A taxa Selic aumentou 12 vezes seguidas nestes últimos anos, alcançando um patamar 7 vezes mais alto do que 2 anos atrás. Qual o motivo dessa alta? Menos dinheiro sendo poupado? Não, isso significa apenas que o governo percebeu que fez besteira. Como sempre, a solução é correr para o outro lado, ao invés de tomar a única decisão que faria sentido, analisando-se uma sólida doutrina econômica. Deixar o mercado decidir livremente quais são as reais taxas de juros a serem aplicadas. Não há nada que demonstre mais, na atualidade, o controle que todos os governos exercem sobre a economia do que o arbitrário controle estatal sobre as taxas de juros, o preço mais importante de todos. Desde a manipulação grosseira da Selic, realizada pelo atual governo, mantida por meses em míseros 2% ao ano, para saltar para quase 14% neste momento, e passando pelas taxas de juros negativas europeias e pela luta do Fed para evitar ao máximo a elevação de sua taxa básica, o que vemos são negócios inviáveis sendo iniciados, ano após ano, em épocas de baixos juros, apenas para falirem quando houver o primeiro reajuste para cima nas taxas estatais. Não haverá economia realmente livre enquanto não houver liberdade para a estipulação do preço do dinheiro, ou seja, a taxa de juros. É certo que utilizando o dinheiro estatal, dificilmente teremos tal liberdade. Mas quem sabe, por meio de moedas que realmente possuam valor e que sejam verdadeiramente descentralizadas, nós não consigamos, de fato, conhecer o verdadeiro preço do dinheiro?
Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal: Vitor Braga, Roberto Medeiros, Silvio Guilarducci, Bob Dias, Murilo de Mello, São Mises, Luiz Gouveia, Lucas Clementino e Papa Hardware. Até o próximo vídeo.